Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula? Vamos lá, essa é a aula 2 sobre os gases perfeitos. O que a gente vai fazer nessa aula? Essa aula a gente vai juntar as fórmulas, aquela que a gente aprendeu na última aula, que era a Pivot-Poisson, e a gente vai chegar a uma nova fórmula, tá certo? Relacionando as leis de Boyle, Charles Gay-Lussac e de Charles, é possível estabelecer uma equação que relacione as variáveis do estado de pressão, volume e temperatura absoluta de um gás. Essa equação ela é chamada de equação de Clapeyron, em homenagem ao físico francês Paul-Émile Clapeyron, e que foi a quem estabeleceu essa lei. O que é a equação de Clapeyron? É essa que eu estou apresentando para vocês, PV igual a nRT, onde eu tenho uma pressão, essa pressão ela poderá estar em atmosferas, Newton por metro ao quadrado ou milímetros de mercúrio, o V é meu volume, que sempre estará em litro, o N será o número de mols do gás, a unidade dele sempre será mol, o R é uma constante universal, o problema sempre vai te dar ou, se ele não te der, porque ele está pedindo, e a minha temperatura que sempre estará em Kelvin, tá certo? Geralmente os problemas eles te darão a temperatura em graus Celsius, mas vocês já sabem como transformar em Kelvin. Uma dica que eu vou deixar para vocês é lembrar dessa frase: por vocês, nunca rezei tanto. Nunca mais vocês vão esquecer essa forma, tá certo? Agora a gente vai fazer uns exercícios para vocês poderem fixar essa fórmula e sempre lembrando, gente, por vocês eu nunca rezei tanto como eu venho rezando nos últimos tempos, tá bom? Eu vou passar para vocês algumas condições, né, normais de temperatura e pressão, só a critério de curiosidade, tá? A pressão, ela sempre é uma atmosfera. A temperatura, menos 273,15 Kelvin, é o valor aproximado de 0 graus Celsius. 1 mol é o valor, é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. 1 mol de gás, ele ocupa 22,4 litros. E aí, o que eu tenho? 8,31 Joule por mol Kelvin é a mesma coisa que 0,082 atmosfera por litro mol Kelvin ou 62,3 milímetros de mercúrio por litro mol Kelvin. O que quer dizer esse valor aqui, pessoal? Isso é o valorzinho de R. Lembra, em matemática vocês já aprenderam o valor de π, vocês já sabem como transformar Celsius em Kelvin, que é só somar 273, e esse é o valor de R. Quanto que eu vou saber qual utilizar? Tudo dependerá desse valorzinho aqui. Se eu tiver algum problema que me dê algo em Joule, ou atmosfera por litro, ou milímetro de mercúrio, eu modifico as minhas constantes. Esse último aqui, em milímetros de mercúrio, eu coloquei até ele menorzinho, porque é muito comum vocês utilizarem em química, tá certo? Em física não se usa muito, são raras as exceções, tá certo? Vamos para os exemplos? Então, vamos lá. Toda vez que vocês lerem o problema, tenham o hábito de ir anotando o que o problema dá e o que o problema pede. Fica mais fácil para vocês se localizarem. Então, começando. Qual é o volume ocupado por um mol de gás perfeito submetido a uma pressão? Tá falando de 1 mol, tá, pessoal? Então, vamos lá. Qual é o volume de 1 mol de gás perfeito submetido a uma pressão de 0,05 atmosfera? A uma temperatura igual a 50 graus Celsius. Lembra que eu falei para vocês? Se o problema te der em graus Celsius, você tem que fazer o quê? Somar 273 para tê-lo em Kelvin. E aí ele me deu o valor de R, que é 0,083 atmosfera por litro mol Kelvin. Vocês podem observar que a pressão tem que bater com o valor de R, ó, atmosfera aqui e atmosfera aqui, tá? Vamos substituir na fórmula. Por vocês, nunca rezei tanto.
Vou pegar essas letras e substituir pelos números que o problema me deu. No lugar da pressão, 0,05, o volume que eu quero saber. O número de mols é o número 1. O meu R, 0,082. E a minha temperatura achei aqui, ó, em Kelvin, 323. Que a primeira coisa que eu farei será essa multiplicação. Multiplicando todo esse valor imenso, eu vou ter 26,486. Próximo passo, vou isolar o meu V, copio igual e copio o que vem na frente. O 0,05 que estava multiplicando o V, quando eu mando para o outro lado, eu passo dividindo. Nessa divisão, eu tenho o meu valor em litros. Pessoal, é só isso e nada mais, tá ok? Exercício número 2, determine o número de mols. Pronto, já sei que eu quero o valor de N, que ocupa um volume de 90 litros. Esse gás, ele está a uma pressão de 2 atmosferas a uma temperatura de 100 Kelvin, e ele me deu o valor de R. Aqui eu não vou precisar fazer nenhuma transformação, porque a minha temperatura já está em Kelvin, o meu volume está em litro. Bora ser feliz e jogar na minha fórmula. Por vocês, nunca rezei tanto. Pressão, o problema me deu que é 2, o volume está aqui 90, o N é que eu quero saber, o R 0,082 e a minha temperatura é 100. Nesse caso, eu vou fazer essa multiplicação. Se eu multiplicar 0,082 por 100, eu tenho 8,2. Nesse caso, o que eu vou fazer? Inverter a minha patotinha, porque eu não gosto, pessoal, de deixar a minha incógnita do meu lado direito. Eu sempre gosto de inverter. Uma vez que eu inverto todo mundo, eu não tenho alteração de sinal. Agora eu posso isolar o N. Copio 180, o 8,2 que está multiplicando. Quando eu mando para o outro lado, ele passa dividindo. 180 dividido por 8,2, eu tenho 21,95 mols. Só isso e nada mais. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham entendido. Não entendeu? É só entrar em contato que eu ajudo vocês. Um beijo e até a próxima aula.